Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Reflexivo Podcast. Este é mais um episódio onde você poderá mudar a sua mentalidade através das experiências, histórias, negócios, assuntos que são abordados aqui e você com certeza poderá visitar-nos em todas as nossas redes sociais e visualizar os nossos vídeos que a gente vem postando. Hoje vamos falar de um tema interessante: independência financeira e importações. Os riscos, as estratégias, tudo que gira em torno deste assunto, nós trazemos um convidado especial para esta conversa. Hilário Jaime, seja muito bem-vindo. Obrigado. Desde já, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos e o prazer, com certeza, é todo nosso. Para já, todos os nossos convidados são super especial. E hoje vamos entrar num assunto que muita gente olha e diz: importação é coisa de empresas grandes, é coisa de negócios em grande escala, não tem nada a ver com pequenos empreendedores. Mas será que isso mesmo é verdade? E vou já entrando direito à primeira questão: como entrou exatamente neste ramo de negócio? Bem, a importação começou como uma maneira, ou uma forma de ir atrás da independência financeira. No princípio, a gente começou na perspectiva de começar negócios. A gente não entendia muito bem ainda sobre importação, mas com o passar do tempo começamos a apanhar algumas experiências. Então, no princípio, era uma maneira de testar, ver o que dá e o que não dá. Então, basicamente foi uma maneira de testagem. É tipo se lançar e dizer: vamos ver no que dá. Assim mesmo. Exatamente. Mas depois você entrou de verdade. Mas a pergunta é: qual foi ou quanto foi o teu primeiro capital, assim, que você decidiu: não, vou tirar essa grana e eu vou investir? Bem, o primeiro capital foi 50 mil kwanzas. Eu criei primeiro um design e tudo mais de uma empresa chamada já Ango Beleza. Posso já criar publicidade. Mandei alguns produtos, alguns cosméticos, de princípio. Então, foi mesmo para testagem. No princípio gastei bastante, porque não conhecia muitos elementos, como agente de cargas, agente de carregamento e tudo mais. A gente não tinha esses conhecimentos. Então, no princípio, gastei muito. Por falta mesmo também de conhecimento. Ok. Bom, então, só para que consta, valores que muita gente diz: não, eu não vou arriscar assim tanto. Pode ser uma oportunidade para ganhar experiência e se alavancar num determinado espaço do mercado. Assim mesmo. Exatamente. Mas neste caminho as pessoas cometem erros. E qual foi o teu primeiro erro? Digamos assim, um erro grave que você cometeu. O primeiro erro que eu cometi na importação foi não analisar a veracidade do vendedor. Muitas vezes na importação a gente tem que ver qual é a veracidade do vendedor, qual é a classificação que outros compradores dão ao mesmo vendedor. E no princípio desconhecia muito isso. Eu fiz a compra, o produto chegou, mas chegou com alguns defeitos, porque eu não tinha visto a veracidade do vendedor, não tinha visto a classificação do mesmo. Então os produtos chegaram, mas com algum problema. Sim, então esse foi o primeiro erro que eu cometi na importação. Ok, mas sobre a veracidade do vendedor, como é que isso funciona? Como é que o pessoal que está aí, que quer experimentar, quer mergulhar nisso, pode assim comprovar e não passar pelo mesmo erro? Primeiro, a depender primeiro do tipo de importação que tu queres fazer. Se for uma importação B2B, ou seja, business to business, que é uma importação de empresas para empresários, nesse caso, ou de empresários para empresas, ali a primeira coisa, se você tiver no aplicativo,
é difícil mostrar aqui, né? Mas no aplicativo, rolando, depois de você ver o produto, você consegue ver qual é a classificação que outros compradores já colocaram. Há muita gente que coloca uma foto com relação ao produto e fala, não, esse produto é fixe, esse produto tem esse problema, veio esse problema, eu peguei esse produto e veio outra qualidade. Então isso tudo te ajuda para você saber minimamente o produto que virá. E dessa maneira. E de modo intuitivo, parece muito com as classificações de um aplicativo. Por exemplo, quando a gente entra na Play Store para baixar um aplicativo, a gente verifica a classificação que cada usuário dá, né? Nesse caso. Então funciona também desse jeito. Ok, interessante. Bom, você que está aí do outro lado, Hilário Jaime tem experiência, com certeza é um jovem empreendedor, importador, que tem alguma experiência sobre o negócio de importação. E é claro, se você quer entrar neste negócio e não sabe como, este vídeo é importante para você aprimorar e obter mais conhecimento. E nós vamos continuar com a conversa. Agora, todo mundo realmente pode entrar, qualquer um, porque quando vemos alguém neste ramo de negócio de importação, a gente sempre se pergunta, mas será que eu posso? E se posso, como eu posso fazer? Sim, bem, todo mundo pode entrar no mundo de importação. A primeira coisa que eu acredito que deve ser feita antes mesmo de importar um produto, nós no marketing digital temos um termo que chamamos MVP, ou seja, mínimo produto viável. Antes de você importar um produto, já que você quer empreender, você tem que buscar qual é o produto com o menor capital possível para você validar, nesse caso, a tua demanda, a tua oferta. É a primeira coisa que eu acredito que deve ser feito. Assim, muitas vezes quando você importa e quando chegar aqui que você quer validar, você tem estoque parado. Então a primeira coisa a ser feita é a validação, nesse caso do público, a validação da tua oferta. Isso acho que é o primeiro diferencial. Depois de fazer isso, você tem um MVP. Nesse caso, você imaginemos, em vez de importar 100 mil estilográficas, você importa primeiro mais 5. Você vai primeiro ver o público, qual vai ser a reação, qual vai ser, nesse caso, a tua demanda com relação à tua oferta. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, depois de mandar o produto, vem a precificação. Muita gente erra ali. Muita gente, a gente quer ser revendedores na importação. Isso é uma coisa que nos dificulta muito no caminho. Você quer comprar 2 e vender 4. Na importação, infelizmente, não funciona dessa maneira. Você vai ser revendedor e aquilo que você vende, você não vê basicamente lucro, não há resultado. Todo negócio tem que dar lucros. Né? Então, depois disso vem a precificação. Como eu precifico meus produtos? Imaginemos eu vou mandar um produto que custa 2 mil kwanzas. Eu vou acrescer o valor do frete, imaginemos também que é 2 mil kwanzas. E depois vem as taxas aduaneiras. Aqui em Angola são 16%, a depender do tipo de importação. Se você fazer uma importação, nesse caso B2C, que é do fornecedor para o consumidor, você vai pagar 16% na AGT. Agora, a importação B2B, em que a gente já utiliza agente de carga, não necessariamente você vai pagar 16%. Você paga apenas um frete e eles já descontam todos os valores da taxa aduaneira nesse valor. Então, se for a importação B2B, nesse caso que é a que eu utilizo, que é para empreendedores, nesses 4 mil kwanzas, que correspondem a 2 mil kwanzas do produto, 2 mil kwanzas do frete, você acresce o valor, nesse caso, correspondente à entrega do mesmo produto, se você faz entrega ao domicílio. Então, imaginemos que ao fazer uma entrega, vai gastar 1.000 kwanzas, então são todas 5 mil kwanzas. Nesse caso, ainda ali não temos o valor do produto. Imaginemos, gastaste mais o quê? Gastei com a divulgação do mesmo produto, nesse caso na internet, a estratégia de tráfego pago. Então, nesses 5 mil, acrescemos mais 1.000 kwanzas, então esse total já é 6 mil. Agora, a partir dali, o que você acrescer é que vem a ser o teu lucro. Então, isso é muito importante para não ser alguém que importa e no final das contas não há lucro. Bom, dá para perceber que é importante termos os primeiros passos, ou seja, o princípio é o conhecimento. Ter noção de como a gente vai começar.
é o ponto fundamental. E depois, durante o percurso, não cairmos nos erros que muitos cometem. Bom, você que está do outro lado, com certeza você já ouviu pessoas a falarem sobre importações, eu faço isso, eu faço aquilo, e você, com certeza, ficou curioso em relação a isso. Então, Hilário Jaime, com certeza, também fornece mentorias, instruções, né? Sim. Já agora pode deixar aqui o teu endereço, nesse caso, de redes sociais. Para aqueles que querem realmente conversar contigo e tem alguma instrução, informação sobre isso, como podem entrar em contato? Bem, no Facebook, Hilário Jaime, e temos um projeto, nesse caso uma página em que estamos também direcionados para aquilo que é importação e negócios. O nome da página é Academia de Importação e Negócios, também no YouTube, Jaime Academia de Importação e Negócios. Ok, então todo pessoal que quiser ter mais informação, com certeza já tem o endereço, ou seja, a rede social, a qual você pode ter mais informação. Porque, claro, aqui trazemos simplesmente para te dar essa curiosidade a mais e te fornecer um pouquinho de conhecimento mais do que você poderia encontrar, digamos assim. Muita gente, nesse caso, cobra por serviços de mentoria e existe informação que você pode encontrar simplesmente na internet, como esse vídeo, neste caso. E é para isso que nós estamos aqui. Bom, vamos agora entrar para um assunto interessante, também interessante. Independência financeira. Quem entra no ramo empreendedor de negócio, com certeza procura independência financeira. Todo mundo quer ser independente de algum modo, mas a realidade é que nós não sabemos o que é realmente independência financeira. Do teu ponto de vista, para ti, nesse caso, o que é independência financeira? Bem, quando pegamos a independência, nós temos que aqui primeiro diferenciar algumas coisas. A dependência financeira, que nesse caso mesmo dependência, você vai trabalhar a depender exclusivamente de um salário. Temos a independência, que eu acredito que é um grau muito difícil de se alcançar, porque requer muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, porque naquele em que não há necessidade de você estar a trabalhar, você é mesmo independente, né? Independente financeiramente, em que não há nenhuma necessidade alguma de você estar a trabalhar. E muitas das vezes o que nos proporciona a independência financeira são os negócios, investimentos, e também tem outra faceta, a liberdade. Okay. Que é ainda mais difícil. Então, alguém independentemente financeiro, ou seja, alguém independentemente no ramo financeiro, é aquela pessoa, imaginemos que o custo de vida dele mensal é de, imaginemos, 100 mil kwanzas. Ele está padronizado para aquilo, o negócio dele dá 100 mil kwanzas, ele está ali estável, há uma estabilidade. Agora, a independência é um ramo muito, mas muito difícil, nesse caso a liberdade, desculpa, de se alcançar, porque é aquele em que você pode viajar quando bem te apetece, você não há necessidade de você ver no cartão o quanto custa, então é uma porção muito difícil de se alcançar. Desculpa, muita gente diz, por exemplo, aquelas pessoas que têm um emprego, um trabalho, eles dizem, não, eu sou independente financeiramente. Será que funciona assim? Não, são dependentes financeiramente, porque se amanhã ir a um serviço e estar todas as portas trancadas, ali você vê que você é dependente financeiramente. Agora entendi. Então, o fato de você ter um emprego numa empresa ou na função pública, seja onde, não significa que você é independente financeiramente. Ou seja, você depende. Aí faz mesmo muito sentido, porque se eu não trabalhar, não vou comer, não vou ter dinheiro, neste caso. No ponto de vista mais prático, aquelas pessoas que continuam em um emprego ainda são dependentes financeiramente. Esse ponto é curioso, porque muita gente não tem noção disso. As pessoas acham que só pelo fato de terem um emprego já são independentes financeiramente. E tem a questão da autonomia, nesse caso. E como é que funciona? Independência financeira e autonomia, é a mesma coisa? Bem, independência e autonomia. Há
A autonomia, tipo, a capacidade de você fazer o que bem te apetecer. Você é autônomo, né? Exato. Você não é um patrão que você segue. Você, imaginemos, vai a uma loja, compra o que bem te apetece. A independência, nesse caso, o que eu poderia associar, nesse caso, A independência? Autonomia? A autonomia seria a liberdade financeira. Ok. Porque a liberdade ali você pode fazer mesmo o que você bem entender. Já na liberdade financeira você não tem muito essa questão, porque se você gastar mais do que você Na pode... independência financeira, nesse caso. Sim, na independência financeira, sim. Se você gastar muito do que você produz, você ainda vê dificuldades. Porque basicamente a independência, quando você alcança a independência, imagina que você tem um negócio que dá mensalmente 100 mil kwanzas, e você, o teu estilo de vida dá para acomodar as 100 mil kwanzas. Já na liberdade não, você tem N negócios que dão mais, imaginemos, mais de 500 mil kwanzas, mais de 1 milhão, então você consegue viver o teu estilo de vida normal e até se você quiser você pode gastar da maneira que você bem entender. Então eu associaria, né, a liberdade à autonomia. Ok. A liberdade está mais ligada à autonomia. Significa que aquelas pessoas que são independentes financeiramente, têm o seu negócio, não estão propriamente livres, né? Ainda não podem gastar mais do que eles produzem. Já aquelas pessoas que têm liberdade financeira podem fazer o que bem apetecer. São os chamados milionários, ricos. Realmente existe esse tipo de pessoa e você sabe muito bem que as redes sociais esbanjam claramente pessoas deste calibre. E você está aqui vendo esse vídeo para também fazer parte do grupo de pessoas que estão interessadas em não se contentar simplesmente com a sua vida, com a sua condição, com a sua renda e assim por diante. Bem, quando entramos na questão da independência financeira, tem o fator negócio. Quem é independente financeiramente não é aquele que trabalha, mas aquele que possui um negócio, uma empresa, uma microempresa, mas que garanta basicamente o seu sustento sem necessariamente ele trabalhar, neste caso. E a pergunta é, será que funciona mesmo a gente investir no negócio e deixar de lado a questão de depender de um emprego? Funciona bastante. Se nós vemos a nível dos, assim, eu vou chamar aqui dos negócios, né? O que mais dá retorno financeiro é um negócio próprio. Mesmo se a gente colocar numa balança investimentos, um negócio próprio é uma das maiores facetas que mais dá retorno financeiro e é o que mais se aproxima da liberdade financeira. Muito diferente de por exemplo, alguns investimentos, ações, etc. Então, o negócio próprio é sim um dos caminhos para se alcançar a liberdade financeira. E tem a questão da importação versus independência financeira. Será que garante mesmo, tipo, as pessoas que nos assistem querem saber, tem muitos negócios no mundo, vários mercados na qual nós podemos investir e estamos aqui falando de importação. Será que este pode ser um caminho que de alguma forma pode me levar à independência financeira? Sim, pode. Né? Por quê? Nos negócios há assim, uma regra simples. Você compra abaixo do preço do mercado e vende abaixo do preço do mercado. Se você tiver a vender commodities, tipo commodities, imaginemos que você está vendendo um frasco d'água, é um commodity, porque já tem muita gente que vende. Se tiveres a vender commodities, você, normalmente você vai estar a competir por preço. Então, se você compra abaixo do preço do mercado e vende também abaixo do preço do mercado, facilita imenso. Se eu comprar na China esse frasco de água a 500 kwanzas, imaginemos, e aqui está sendo começado a 2.000 kwanzas, eu posso vender a 1.500. Então, comprei abaixo do preço do mercado e estou a vender abaixo do preço do mercado. É dessa maneira que funciona. E se fazermos isso como se fosse uma bola de neve, várias vezes esse processo, você consegue facilmente alcançar a independência. Mas a importação não é só para pegar produtos, né? Imaginemos, apenas alguns produtos e vir para vender, para já vender. Não.
Pelo menos eu utilizo a importação como mecanismo para a criação de empresa. De que maneira? Posso dizer mais aqui uma vez a publicidade. Agora lancei a Purilar Angola, é uma empresa minha especializada em serviços de higienização seco, e impermeabilização de sofás, lavagem também de cadeiras, de carros, etc. Então, imagina, são máquinas que tiro da China com o principal objetivo de criar empresas aqui em Angola. Encontro um problema real aqui em Angola, importo os produtos e ofereço os serviços. É uma maneira de estar mais próximo para se alcançar a independência financeira. Uau! E nessa independência financeira, nessa busca pela independência financeira, tem o fator personalidade. Já sabemos que cada pessoa é um mundo, é uma pessoa. As pessoas têm personalidades completamente diferentes. E quais são os aspectos assim comportamentais que podemos incluir neste assunto para nos ajudar, nesse caso, a alcançar a independência financeira ou a se manter realmente num negócio, neste caso, importação? Primeiro, se você é uma pessoa ansiosa, não aconselho. Primeiro ponto é esse. Se você é uma pessoa ansiosa, não aconselho para negócios. Ainda mais trabalhar com importação. Porque quando a gente tira produtos da China para Angola, muitas vezes a gente utiliza o transporte marítimo. E leva muito tempo, 2 meses, 3 meses. Uau. Então leva bastante tempo. Uma pessoa ansiosa vai estar sempre a olhar, a ver. Então é complicado. Pessoas ansiosas não. O primeiro ponto. E pessoas, nesse caso, sem uma estratégia real de venda. Também outro ponto. Não aconselho. Porque você vai estar frustrado. Muitas das vezes, até mesmo utilizar estratégias certas de venda, você vai mandar um produto. Quando o produto chegar, você vai divulgar o produto e mesmo assim não vai aparecer pessoas certas para comprar o teu produto. Mesmo com segmentações e tudo mais, não aparece. Então, uma pessoa ansiosa vai baixar o preço. E normalmente, no mundo dos negócios, quem baixa preço atrai problema caro. Isso é muito, mas muito certo. Nos negócios, a primeira coisa a ser feita é atingir o público com a maior capacidade financeira o mais possível. Esse é o primeiro ponto, né? Então, eu não considero pessoas ansiosas e pessoas sem estratégia. São pessoas que, nesse caso, viu e quer fazer um negócio. Não, senta, tenha uma estratégia bem definida, tenha os pés no chão, porque muita coisa pode dar errado, como muita coisa pode dar certo. Okay. E que tipo de comportamento as pessoas devem cultivar quando entram num ramo de negócio deste gênero? Porque as pessoas precisam saber. Por exemplo, eu sou mesmo muito ansioso e posso dizer que não conseguiria esperar 2 meses, 1 mês. Só uma semana a pessoa já fica com uma dor de cabeça. Imagina então 2 meses. Bom, que tipo de comportamento ou qualidade pessoas devem cultivar para conseguir, nesse caso, estar num bom caminho? Bom, antes de responder, a gente vai fazer uma curta pausa e você está curioso? Continue vendo este vídeo. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso canal do YouTube, Now Earth Production, a gente consegue mandar sempre para você conteúdos interessantes. E é claro, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Não saia daí, que a gente volta. Então, quais são estas qualidades comportamentais que a gente deve cultivar? Que você diz mesmo, não, devemos ser assim, assim, assim. É interessante esse ponto. Eu também quero saber. Sim, o primeiro vai ser uma paciência. Nos negócios, acho que é o primeiro ponto, né? a ser cultivado. Paciência. Paciência. Depois, conexões. É muito crucial nos negócios. Muitas vezes, sozinhos é muito difícil nos negócios. Então, se você tem pessoas com quem consegue se conectar, então facilita também imenso esse processo. E por outra, a busca constante de conhecimento. Porque a importação
a cada dia que passa, há atualizações, nos negócios também há muita coisa nova a surgir, há a inteligência artificial sempre a surgir, então sempre quando tentamos ali associar esses elementos ao negócio, dá muito bom resultado. Então, acredito que são os elementos mais cruciais: paciência, conexões e... Falei do último elemento, eu esqueci. Paciência, conexões e eu acho que disciplina. Também o outro crucial seria também disciplina, assim, muito crucial disciplina nos negócios. Bom, com certeza nós sabemos que entrar no ramo do negócio requer muita paciência. E se você não tiver paciência, com certeza você vai acabar frustrado. E confie em mim, eu já me frustrei por causa disto. Entrar, sair, falhar, cair, tentar levantar, isso é sempre frustrante. Mas a paciência é uma boa virtude a se cultivar para se chegar longe. Agora a gente vai conversar de modo mais prático, de maneira que as pessoas que nos assistem possam ter, por exemplo, pontos em que eles anotam e vão praticar. Importação na prática, como funciona? Agora minha questão é com relação a produtos, quais produtos vendem mais, como realmente importar na prática, se é para recorrer em algum aplicativo, que aplicativos usam, é um monte de questões que diz respeito à importação na prática. Certo. Com relação a produtos, antes de mandar um produto, primeiro é necessário que diferenciar alguns elementos. O que é nicho e o que é subnicho. Primeiro elemento, eu acho que é muito crucial isso. O que é um nicho? Um nicho é um segmento de uma área em que encontramos N serviços. Os principais nichos são saúde, educação, finanças. Esses nichos sempre vão estar ali presentes. Okay. Então, a gente já consegue associar um produto, né, direcionado à saúde, um produto direcionado, por exemplo, a finanças. Esses elementos sempre estão presentes. Então, depois disso, a necessidade da validação do teu público. Você encontrou um nicho que você quer atuar, imaginemos um nicho de saúde. Qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero resolver, nesse caso, a remoção de espinhas no rosto, a remoção de acne no rosto. É um problema que eu já identifiquei. E a demanda. Depois disso, qual é a oferta, nesse caso, que você quer levar para esse público específico, para não ter o teu produto desvalorizado. Depois disso, vem, nesse caso, a importação. Você viu que é um problema real, nesse caso, na tua província, no país, etc., que você quer resolver. E agora vamos à importação. Quais aplicativos eu recomendaria para trazer os produtos, principalmente da China? A China é talvez o marketplace, o maior marketplace do mundo, no que diz respeito à produção de elementos que resolvem problemas específicos. E muitos deles problemas que a gente, ou seja, soluções que a gente ainda desconhece. Então, os principais aplicativos seriam o Alibaba, o 1688 e o Xiaomi. Com estes aplicativos, a gente consegue trazer produtos com boa qualidade e com muita margem nesse caso, de lucro. O ticket é muito alto quando a gente importa produtos nesses aplicativos. Ok, e mencionaste a margem de lucro. Na prática, explica-me como é que posso calcular a minha margem de lucro. Acho que esse ponto merece ser novamente mencionado. Eu acho que no princípio o Hilário já mencionou sobre lucros. Mas com certeza você talvez se distraiu e não conseguiu perceber. Também o Hilário falou um pouquinho muito rápido. Então, margem de lucro. Como? Margem de lucro. Vamos aqui primeiro pegar alguns elementos. O que é custo, o que é preço, o que é valor. Depois é que vou pegar margem de lucro. O que é custo? Quando a gente quer importar. Custo é tudo aquilo que a gente vai gastar para adquirir o produto. Gastei 500 kwanzas para comprar esse frasco de água. Esse é o custo. Depois vem efetivamente o preço.
é o que eu vou cobrar para vender esse frasco de água. Vou vender, por exemplo, a 2.000 kwanzas. Esse é o meu preço. E o valor é o que o cliente percebe que ele recebe ao comprar o meu frasco de água. Se a pessoa matar sede. É dessa maneira. Preço, custo e valor. Depois vem a margem de lucro. A gente gastou 100.000 kwanzas em comprar um determinado produto. Dos 100.000 kwanzas, gastamos 100.000 kwanzas no total ao comprar o produto. Já inclui a mercadoria, o transporte, tudo. 100.000 kwanzas. Ao vender todos os produtos, a gente teve um retorno de 200.000 kwanzas. Então a gente tem 100.000 kwanzas investido, 100.000 kwanzas de retorno. Mas será que isso já é lucro? Não. Vamos agora diferenciar o que é um lucro bruto e um lucro líquido. Interessante. Depois desses 200.000 kwanzas, a gente vai tirar os 100.000 kwanzas que investimos, os 100.000 kwanzas restantes, isso é lucro bruto. Depois desses 100.000 kwanzas, você vai retirar o quê? O teu salário. É muito crucial. Para alguém organizado e quer crescer, há necessidade de você colocar o meu salário da minha empresa, imaginemos, nesses 100.000 kwanzas de lucro bruto, é 10.000 kwanzas, por exemplo. Né? Eu coloco ali 10.000 kwanzas. Gastei o quê? Gastei 20.000 kwanzas com tráfego pago. Coloco mais ali, 20.000 kwanzas. Então, assim, já tenho os 100.000 kwanzas que é do investimento inicial que você teve, os 20.000 kwanzas de tráfego pago, 10.000 kwanzas do teu, nesse caso, do teu salário, e mais 10.000 kwanzas que você tem para se locomover, são dados, etc. Então, ao todo se gastou 140, 150.000 kwanzas. Isso tudo que a gente fez essa conta. O restante de 50.000 kwanzas é lucro líquido. Esse lucro líquido pode ser usado para quê? Para reinvestir. Se quiser reinvestir, para investir em outro negócio. Então é dessa maneira. O lucro bruto é diferente do lucro líquido. Então a gente precisa começar a olhar nessa perspectiva, porque muitas das vezes quando a gente pega os 100.000 kwanzas, investimos 100, tiramos nesse caso, conseguimos um faturamento total de 200.000 kwanzas, a gente quer gastar tudo. A pensar que tudo é lucro. Não. Muitas das vezes ali o teu lucro líquido é apenas de 50.000 kwanzas, 30.000 kwanzas. Então é necessário da gente ter essa visão para não cometer muitos erros. E um ponto que me deixou meio confuso, que você mencionou, é com relação ao salário. Meu salário, quer dizer, eu não posso tirar o que me apetece do meu negócio? Não pode. Quando você tira o que te apetece do teu negócio, você está mais direcionado ao fracasso. Ok. Faz mais sentido. Afinal, por isso as coisas não têm funcionado lá muito bem. Pronto, você já percebeu que a margem de lucro é preciso, nesse caso, ter em consideração todo o custo, todo o gasto que você vai fazendo para adquirir o produto e, em contrapartida, o valor que você recebe ao vender o mesmo produto. Bem, fica ligado que a gente tem mais conteúdo para oferecer para você. Literalmente oferecer, porque isso é de graça. Você não paga para obter esse conhecimento. Com relação à margem de lucro, muita gente cai na frustração quando percebe que acaba por não obter o lucro desejado. Nesse caso, é o chamado sem lucro. O negócio não funcionou, deu errado. Ali é porque teve alguns erros. Muitas das vezes a gente comete alguns erros e só no final, quando a gente vai lá fazer as contas, é que damos conta que não, o fluxo, ou seja, não há caixa. Né? A coisa mais importante para fazer, né, a se fazer para evitar esses elementos todos, primeiro, vou aqui repetir, acho que já falei no princípio, precificação. É um elemento bastante importante. Porque quando você olha para a tua caixa, você consegue dar conta que não teve nenhum retorno, é porque você errou na precificação, como você comprou. A título de exemplo, no princípio usava o AliExpress, um aplicativo muito comum, mas no princípio eu não sabia que aquilo é mais para B2C, ou seja, é de fornecedores que vendem diretamente para o consumidor final, não vendem para empresas. E o que acontecia? Eu comprava nesses aplicativos com o intuito de vir revender. Eu compro lá, imaginemos, eu vou comprar produtos já a 15.000 kwanzas lá. Ao chegar aqui eu vou querer revender, por exemplo, imaginemos a 25. Né?
Isto, muitas vezes, faz com que o teu concorrente está a vender a 15 e você a 25 você não consegue vender. E ali está muitas vezes o problema. É a maneira como você adquire também o teu produto. E depois erramos também na precificação. E depois erramos ainda mais na segmentação do público. Qual é o público para aquele produto específico que você está vendendo? Muitas vezes também erramos nesses 3 elementos. Então, quando chegamos no final do dia, você nos dá conta que não teve retorno, porque erramos na forma como adquirimos o produto, como precificamos e muitas vezes como vendemos. Então, errando nesses 3 elementos, infelizmente não há nenhum negócio que sobreviva. Ok. Como também sabemos que não há, basicamente, um negócio que não exista risco, este é um assunto que precisamos também conversar, né? Abordar. Porque pessoas normalmente dizem, olha, isso funciona, eu garanto que funciona e você vai ficar rico. São os chamados gurus da internet. Existem muitos desses que vendem cursos. Eu gosto de chamar eles de vendedores de sonho, porque é mesmo o sonho que as pessoas compram e não conhecimento concreto e estratégias flácidas que funcionam realmente. Então, quais são os riscos nesse mercado? Bem, de riscos tem vários. O primeiro risco é se errar na segmentação ou errar no produto, etc. Mas o principal correlação diretamente na importação, não a outras facetas do negócio, correlação à importação é mandares um produto e vir com defeito. Há muito, mas muito a se aprender para não cometer tais erros. Mas não há devolução. Eu comprei ela com defeito, me devolvem o dinheiro. Agora, vai depender se você importou de que maneira. Se você importou em números de fornecedores, fora dos aplicativos, não há reembolso. Se você importar num aplicativo, imaginemos, no Alibaba, se você importar no Alibaba, ali sim, você pode ter o reembolso dos valores. Ali está, mas só que também muito tempo que você vai perder, é muito tempo. Então, pode ter esse elemento dos produtos virem todos danificados, o tempo de entrega do mesmo produto também pode ser muito elevado. Mas o quê? Com relação à importação, acredito que são os dois erros mais grotescos e mais pesados que podem existir no negócio. Já agora, qual foi o tempo mais longo que você já esperou por uma mercadoria? Também no princípio, ainda sem muita experiência, por um produto, um produtozinho pequenito, fez 3 meses via aérea. O fornecedor me garantiu que o produto poderia vir por via aérea, que normalmente são 7 a 14 dias, o produto fez 3 meses. Então, é necessário ver isso. E também os aplicativos te facilitam, porque eles lá metem qual é a classificação do fornecedor com relação à taxa de entrega, à qualidade do produto, com relação ao tempo de resposta do mesmo fornecedor. Então isso tudo no aplicativo tem. Então isso ajuda também bastante. Se entrares num fornecedor, você vê que o fornecedor, infelizmente, tem apenas 3% de classificação no que diz respeito à entrega do produto, então procura um outro fornecedor, porque ali você vai ficar muito estressado, vai levar muito tempo para o produto chegar. Então é necessário ver esses elementos que são muito cruciais. E você já teve um prejuízo realmente sério? Já. Tive prejuízo por 2 vezes. A primeira foi quando mandei produtos para a remoção de acnes para uma empresa chamada Ango Beleza. Então, quando mandei os produtos, infelizmente os produtos chegaram, havia gastado muito, errei bastante na precificação e não tive retorno. Ou seja, tive estoque parado completamente. Não havia conseguido vender nenhuma unidade. Então, depois tive que reorganizar a minha estratégia e depois é que assim consegui vender todos eles. Então, não é um mar de rosas, quando falamos de importação. Não é. É necessário que as pessoas tenham mesmo os pés bem fixos no chão, porque não é uma coisa de só experimentar. Você tem que ir porque quer mudar a tua realidade. Então,
E é uma coisa muito complicada. E tem um aspecto da desconfiança. Muita gente desconfia e não consegue entrar nesse mercado, ou seja, nesse tipo de negócio. O que fazer para acabar com a desconfiança, com aquele desconforto que a pessoa sente? Será que funciona mesmo isso? Será que eu vou importar mesmo? Vai chegar? Porque eu também já me perguntei isso. Será que eu vou gastar mesmo meu dinheiro e vai chegar o produto? Não, não vai chegar. O que fazer? Primeiro, bem, qual é o teu objetivo? Né? Quais são os teus sonhos? Quando você quer alcançar coisas grandes, você tem que estar disposto a correr alguns riscos. Riscos calculados, mas você vai correr alguns riscos. Eu falo por experiência. No princípio, eu não tinha lá um poder financeiro para começar, mas comecei. Porque eu sei aonde eu quero chegar e como eu quero lá chegar. Então, há necessidade de pensar dessa maneira. Agora, com relação à desconfiança, é só olhar, há muita gente que faz isso atualmente. No país todo há muita gente que importa, muita gente a ter margens absurdas de lucro com relação à importação. Então, se pensar dessa maneira, se eu quero alcançar um objetivo, será que eu não posso correr algum risco? Deves, por uma questão mesmo de acreditar nos teus próprios sonhos, você deve algumas vezes correr alguns riscos. E na importação, nada vai te provar que os produtos vão chegar como tu queres, mas muita coisa vai te provar, nesse caso, que haverá bons retornos se tudo der certo. Então, é por esse caminho que eu passei muitas das vezes, mas agora já com mais experiência, nem penso mais ali. Eu já sei que o produto vai chegar. Ok. Então, o segredo é se colocar no caminho, porque à medida que a gente adquire experiência, nós perdemos o medo, perdemos aquele receio e ganhamos mais confiança no que estamos a fazer. E até tem aquela velha malha que diz sobre dinheiro atrai dinheiro. Neste caso, quando nós ganhamos mais e obtemos mais lucros, ficamos mais confiantes e as coisas acabam por correr bem. É uma onda de pensamentos positivos que atraem acontecimentos, nesse caso, positivos. Agora, falando ainda no nosso país, porque muita gente diz, não, estamos em Angola e as coisas não funcionam como no Brasil, como na Europa ou em qualquer outro país que não seja Angola. E nesse caso, muitos ainda estão naquela. Em Angola, o que realmente funciona e o que não funciona? Neste caso, sobre importação. Que produtos realmente podem fazer diferença aqui no nosso país e quais nem vale a pena tocar? Bem, com relação a produtos, né? Eu vou te pegar em produtos que resolvem problema real. Ok. Porque muitas das vezes a gente pode importar produtos, mas não resolve um problema específico, a gente não consegue vender. Primeira coisa é isso. A gente tem que entender a dor do cliente. O que o cliente quer resolver? Qual é aquele problema emergente do cliente? Vou dar aqui um exemplo. Na China tem alguns produtos para a remoção de... Sabe quando o vidro parte os vidros do carro? Vem aquela, basicamente, racha, né? Tem produtos para a pessoa não necessita de trocar de vidro e a gente coloca apenas o produto no vidro e ele volta mesmo, ou seja, desaparece. Nossa. É uma maneira de resolver um problema específico. Há vários carros aqui no Mango, né? Com esses problemas. Já é um problema real. Se você comprar e uma boa estratégia de marketing, é impossível você não vender e uma boa precificação, porque é um produto que vai resolver um problema. Imaginemos, você vai estar vendendo um produto a 5.000 kwanzas com a aplicação de 10.000 kwanzas. Eu que tenho um carro e trocar o vidro por aí 100, 200.000 kwanzas, eu vou investir 10.000 kwanzas para você resolver aquele problema. É dessa maneira. Então a gente precisa encontrar problemas reais do cliente, não problemas que dá para tirar, problemas que quando você trazer a solução ele vai falar, não, eu quero essa solução, eu preciso dessa solução. É dessa maneira. Então o principal erro é falhar naquilo que é a escolha certa do produto, não saber qual é a solução certa para o produto.
É dessa maneira. Ok. E ainda uma questão referente ao nosso país. Aqui em Angola nós sabemos que existem grandes empresas. E nós olhamos para essas empresas e dizemos, eu não consigo competir com isso. Mas será que é possível mesmo pequenos empreendedores competir? Porque muita gente simplesmente diz, já existem empresas que fazem isso. Eu praticamente vou ser só um e não vai render nada. É possível competir. A gente compete de que maneira? Estamos a falar de competir com maiores empresas. A gente compete, com a proposta de valor. Há um termo no marketing que é PUV, ou seja, proposta única de valor. Você está a vender o mesmo produto, né? Ou seja, nós estamos a vender o mesmo produto. Qual é o meu diferencial com relação ao teu produto, ao teu serviço? Isso é muito crucial. Imaginemos o teu diferencial é levar o produto até a casa do cliente sem nenhum valor a crescer. Esse é o diferencial. Esse é o teu diferencial. Imaginemos que o meu diferencial, além do produto, eu utilizo o mecanismo de cross-sell ou upsell, ou seja, que são técnicas de venda. Ou seja, eu vou estar a vender o meu serviço e ofereço um produto com 50% de desconto. Esse é o meu diferencial. Então, quando a gente tem diferencial, ou temos essa proposta única de valor, ou seja, nos diferencia de qualquer empresa, não importa qual seja. Então, é dessa maneira. Não se compete por preço. Quando se compete por preço, você baixa a tua margem de lucro. Se compete na percepção de valor. O teu cliente tem que entender qual é a solução que você traz para a vida dele. Qual é a solução que o teu produto vai resolver. E há uma coisa que também se chama tempo de delay. Ou seja, qual é o tempo em que o teu produto vai resolver. Uma semana, um mês. Então, normalmente, os clientes querem produtos que resolvem um problema por um pouco tempo. É dessa maneira. E falando em resolver problemas, quais são assim produtos que você considera nesse país, né? Digamos que já não tem nada a ver com procurar resolver problema, que nem vale a pena a gente investir nisto ou naquilo? Bem, produtos que não resolvem assim, um problema. Tipo algo generalizado que já não funciona, por mais que você entre de coração, de corpo e alma, você não vai conseguir mesmo nadinha de nada. Bem, deixa aqui procurar um produto. Não, mas é um produto que se você mandar, consegues vender ou não consegues ter uma margem de lucro muito elevada. Exatamente. Tipo, consegues vender, mas não consegues ter uma margem. A venda de alguns relógios. Não digo na totalidade, alguns relógios em específico. Por quê? Primeiro elemento. Quando a gente compra alguns relógios que aqui estão a ser comercializados, imaginemos a 15 mil kwanzas, 10 mil kwanzas, e na importação você já compra a 4 dólares, 5 dólares. Então, não sei, mas na minha perspectiva eu olho para esses produtos como produtos que não dão uma margem tão significativa. Não dão uma margem tão significativa. Agora, mais que produto que eu gostaria de trazer? Além de relógios, acredito que no momento isso é o único que aparece. Mas tem ali outros produtos, mas sempre no momento não aparecem em mente. Sim, porque isto é importante no sentido de que as pessoas não cometam os mesmos erros. Porque existem produtos que muitas vezes queremos comprar e revender que não dão assim tanto lucro. Porque tem aí uma loja ao lado que vende um preço melhor do que o teu. E a margem do lucro ou o valor que você vai usar para conseguir o produto e depois vender não vai compensar. Lembrei agora de mais um. A compra de iPhones. Ok. Por que eu digo isso? Ao comprar iPhones, para revender, você tem que, primeiro elemento, competir por preço. Primeiro é isso. Quem vender mais barato, efetivamente vai vender. Agora, ao vender mais barato, um produto que a margem normalmente são 50, 60 mil kwanzas em um.
Então, há produtos que dão 100% de retorno. Então, também são produtos que, enfim, mas se for para considerar, eu considerei produtos que dão 100, há produtos que dão 10, 200% de retorno. Então é mais ou menos ali. iPhones normalmente dão retornos em 50%, 40%. Então, para quem quer crescer, né, não aproveitei um pouco com relação ao tempo, não sei, mas acredito que não ajuda muito. Ok. Bom, nós com certeza vamos voltar mais uma vez com questões rápidas e respostas curtas. Este é um exercício, basicamente um jogo que normalmente a gente faz aqui no Reflexivo Podcast. E você continue conosco e nos acompanhe. Ok, nós temos uma dinâmica de perguntas, respostas curtas e justificação objetiva. A primeira questão é, você prefere, do ponto de vista do teu negócio, volume ou nicho? Nicho. Por quê? Porque a escolha certa do nicho te dá maiores possibilidades de venda. Tipo, você consegue vender mais rápido. Ok. Segunda pergunta. Você prefere China ou mercados regionais? China, com certeza. Porque os produtos, o preço de aquisição dos mesmos é baixo. Então, China. Uau. Próxima pergunta. Você prefere lucro rápido ou construção de marca? Construção de marca. Por quê? Normalmente, marcas consolidadas têm preços únicos e ninguém reclama, porque é uma marca bem consolidada. Então, marca consolidada. Ok. E a última nesta dinâmica. Você prefere produtos tendência ou produtos essenciais? Produtos essenciais. Porque resolve um problema específico. Tendência não é tendência, são commodities, depois passa. É como se fosse, depois o vento vem e a onda também passou. Com certeza. Bom, esta é a nossa dinâmica que nós costumamos a fazer sempre com os nossos convidados. Quando se trata de um assunto que diz respeito ao nosso estilo de vida, aos nossos negócios, nós fazemos sempre isso. E você que está do outro lado, com certeza pode também questionar, baseando-se nas justificativas dele. Cada um tem as suas preferências, porque quem nos vê não é só aquele inexperiente, é também aquele que possui conhecimentos, que também já está no mercado. E você? Qual seria a tua escolha? Bom, entramos no último assunto para nós encerrarmos. É sobre alguns conselhos práticos sobre alcançar a independência financeira e lidar com a frustração nos negócios e até o sucesso. Bem, conselhos. O primeiro conselho, né, se não estás capacitado para aguentar muitas vezes pressões de clientes, de fornecedores, procure emprego, esteja ali estagnado, é o melhor conselho que eu posso dar. Porque negócios são frustrantes, muitas das vezes tiram o sono, tiram a saúde mental muitas das vezes também. Então, se não estiver pronto, é melhor né, não continuar. Agora, quem quer alcançar a liberdade financeira, então deve efetivamente continuar. Né? Deve começar e continuar. Agora, com relação à importação, comece mesmo com pouco, valide, né? Qual é o teu público, qual é a maneira mais simples de venda. Então isso também fará toda a diferença. Depois de aprender a importar, aprenda sobre tráfego pago, tráfego orgânico, que são elementos que fazem toda a diferença. Ou seja, num país em que todo mundo atualmente quer vender, então com boas estratégias de marketing digital, né, estamos a falar do tráfego pago, do tráfego orgânico, então também a gente consegue ter um grande diferencial com relação à concorrência. Um outro conselho seria não peque na precificação. Antes de qualquer produto que queiras vender, acerte quais são as suas despesas, quanto você gastou, quanto você quer vender. Então isso também será crucial para não tiver ali frustrações futuras. Então acredito que com relação a conselhos é tudo. E tem outros pontos essenciais que não se mencionou aqui.
é marketing. Isto é fundamental para qualquer negócio. Fundamental para qualquer negócio. Não importa se você está começando ou já está no caminho ou já está lá no topo. O marketing muda qualquer negócio, não é verdade? Hilário confirma. E é claro, se você quiser saber mais sobre marketing, por favor, qual é mesmo o teu endereço nas redes sociais? Bem, Facebook, Hilário Jaime, temos ali a página também da Academia de Importação e Negócios, também no Facebook. No YouTube, né, Jaime, Academia de Importação e Negócios. Ele não vai falar aqui mais nada, porque se você quiser saber mais sobre marketing, aí está o homem. É só contactar as suas redes sociais, entrar em contato, claramente, e lá você poderá ter mais informações e conhecimento. Aqui damos de graça, por isso não podemos exagerar. É que conhecimento, dizem que é poder, e gera dinheiro, neste caso. Então, nós vamos encerrar mais um episódio do Reflexivo Podcast. Este foi mais um episódio sobre como investir em um negócio e, neste caso, concretamente, importações. Falamos aqui sobre independência financeira também. E se você quiser realmente mudar a tua mentalidade, mudar a tua vida, com certeza você precisa de obter conhecimento. E aqui nós damos de graça. De graça. Então, encerramos mais um episódio. Eu sou Luís Sanguede e este é o Reflexivo Podcast. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais.